vamos entrar na compra e venda, né? Compra e venda mercantil. Então, os contratos em espécie agora, entramos no contrato em espécie, o primeiro deles é a compra e venda mercantil. E já na compra e venda mercantil, vamos estipular aqui o que é compra e venda mercantil. É compra entre empresários, toda compra feita entre empresários, ela é compra, eu posso dizer que ela é uma compra e venda mercantil. Vocês acham que qualquer coisa que um empresário compre de outro empresário, ele trata de compra e venda mercantil, eu posso enquadrar nessa categoria de compra e venda mercantil ou não? Ou tem contratos que não são de compra e venda mercantil, mas eu posso chamar de contrato de consumo. Ele não perde a característica de compra e venda, mas seria contrato de consumo. O que vocês acham? Compra e venda entre empresários será sempre um contrato mercantil, um contrato empresarial ou não? Nossa, ninguém sabe nada. Não, não será sempre mercantil. Tem uma resposta. Mais uma, não. Alguém discorda aqui do não? Alguém acha que sempre será mercantil? Bom, se ninguém discorda, todo mundo concorda que não é, quem sou eu para discordar de vocês também? Então, já que vocês estão colocando a coisa nessa seara, de que nem todo contrato feito entre empresários não pode ser considerado, ou não será considerado mercantil, e eu posso, por exemplo, colocar que é um contrato de consumo. Então, nos contratos mercantis ou nos contratos entre empresários, eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? O que vocês acham? Sim ou não? Vou dar um tempo aí para ver se vocês pensam, respondem. Posso aplicar ou não posso? Cabe a aplicação do CDC no contrato entre empresários? Ninguém sabe. Bom, cabe. Eu posso aplicar o CDC em algumas situações dos contratos empresariais. É possível a aplicação do CDC? Sim, é possível a aplicação do CDC. Em que circunstância? Em que circunstância? Eu tenho uma indústria de refino de óleo de soja. Eu tenho todo o meu maquinário, todo o meu equipamento, toda a minha tecnologia para processar a soja e transformar soja, aproveitando que o Gustavo falou em soja lá no começo da aula, transformar essa soja em óleo. Ótimo, tranquilo. Esse é o meu métier, esse é o meu objeto social, é comprar soja, transformar e vender óleo. Está tudo dentro dos conformes. Então, tudo que se refere a isso é contrato mercantil. Por exemplo, compro soja do produtor, da cooperativa, do fornecedor, do distribuidor, não sei o que eu compro, de quem eu compro. A compra da matéria-prima, entre elas, por exemplo, a soja, que é a principal, é um contrato mercantil. Eu compro em grandes quantidades de um outro empresário, né? Apesar de que a cooperativa não é empresário, mas o produtor rural, se ele tiver inscrito na junta comercial, ele é empresário. Então, eu compro dele, refino e vendo. Esse contrato de compra e venda dos meus insumos é mercantil. Eu preciso de outras coisas, eu preciso de lata, de papelão para embalagem, eu preciso de uma série de outras coisas, não é só a soja, existem outras matérias-primas, plástico, enfim, tudo que eu necessito para a produção é contrato mercantil. Nesse caso, via de regra, não cabe CDC. Agora, eu tenho outras operações dentro da minha indústria.
Eu tenho, por exemplo, o controle financeiro, eu tenho o RH, eu tenho o contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer e para isso eu preciso de computadores, eu preciso de softwares, eu preciso de pessoal, eu preciso de mesa, cadeira. Tudo que eu compro que está fora daquilo que faz parte do meu objeto pode ser, sim, considerado contrato de consumo. Então, se eu faço uma aquisição de computadores para a minha empresa e eu tenho algum problema com esses computadores, seja na entrega, seja na performance, seja que não atendeu a minha necessidade, eu posso questionar isso judicialmente e ainda, né, me socorrer do CDC, sem nenhum problema. Ainda que seja uma grande indústria brigando com um grande distribuidor, ou seja, economicamente não há nenhuma diferença entre eles. Porque quando que eu invoco o CDC na minha defesa, mesmo no consumidor comum? Quando há uma discrepância econômica, quando há uma discrepância técnica, né? Técnica ou econômica ou financeira. Quando há muita diferença, eu posso invocar o CDC. Nesse caso, a econômica financeira não existe, mas existe uma discrepância técnica, porque o meu negócio, né, o foco do meu negócio, o objeto da minha sociedade, é a produção de óleo de soja. Eu não entendo nada de informática. Ainda que eu possa ter um departamento, alguém que conheça, mas não é o meu foco principal da minha atividade. Não é a minha atividade. Isso é complemento da atividade. Do outro lado, eu tenho um empresário que trabalha só com informática, só com tecnologia da informação. Então, ele é expert nisso. Ele tem uma superioridade técnica com relação a mim, baseado nisso, né, desde que eu consiga demonstrar, eu posso invocar juridicamente o Código de Defesa do Consumidor, baseado na questão técnica, não na questão financeira, né? Ok? Então, posso sim aplicar o CDC aqui. Agora, se há um problema com o maquinário da minha indústria que eu adquiri, com algum produto que eu adquiri, que faz parte da minha linha de produção, que faz parte do foco do meu negócio, aí presume-se que economicamente eu tenho o meu nível e que tecnicamente eu tenho que conhecer do meu negócio. Então, eu não posso aí pedir que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, eu aplico o CDC dependendo da condição. Imagina que o seu João que faz pipoca, né? Ele tem lá o seu carrinho de pipoca, seu quiosque de pipoca, e o seu João dirige-se até um distribuidor, aí, um atacadista, e faz compras para o seu negócio. Ele compra milho, compra óleo, compra, enfim, açúcar, chocolate, tudo que ele usa para fazer a sua pipoca doce, salgada, ele vai lá e faz uma compra grande para o seu negócio. Ele está comprando coisas que são para o seu métier, para o foco, para a sua atividade. No entanto, ele tem problemas com aquilo que ele comprou, né? Sei lá, alguma coisa não veio a contento ou não tinha a qualidade esperada. E o seu João resolve discutir com esse distribuidor, com esse atacadista, uma indenização com relação a esse produto defeituoso. O seu João pode invocar o CDC? Ele é empresário, lembrando disso, né? Ele é empresário e o distribuidor é empresário. Ele está adquirindo produtos para a sua atividade, que são essenciais à sua atividade. Ele pode invocar o CDC? Ninguém responde. Ninguém quer chutar. Sim, ele pode invocar o CDC, ainda que ele seja empresário, ainda que ele esteja... acho que sim, beleza. Sim, sim. Ainda que ele seja empresário, ainda que ele tenha negociado com outro empresário, qual é a hipossuficiência do seu João em relação ao macro, por exemplo? É hipossuficiência econômica. Ele é um pequeno comerciante, né, vendedor de pipocas de uma... Pode ser aqui de Matinhos, pode ser de Curitiba, pode ser da cidade que for, né? Ele vende na sua região, ali no seu bairro. Ele não tem um alcance para vender pipoca em larga escala nacionalmente. Ele tem uma hipossuficiência econômica com relação à outra parte. Então, vejam,
existem duas situações em que eu aplico, que eu trago o CDC para as relações, para os contratos mercantis, né, empresariais. Quando há uma hipossuficiência técnica, ou seja, eu estou adquirindo coisas que fogem do foco principal da minha atividade, no caso ali do óleo de soja, do refino de óleo de soja, conta de computadores, material de escritório, enfim, tudo isso foge, né, da atividade principal, há uma hipossuficiência técnica, uma disparidade da relação técnica entre um empresário e outro, ou quando há uma hipossuficiência econômica. Né? Economicamente, eu não tenho como brigar de igual para igual, o seu João não tem como brigar de igual para igual com um grande atacadista que tem um departamento jurídico fantástico, gigantesco. Então, eu posso invocar e posso chamar o Código de Defesa do Consumidor por aí, tá? O que eu posso colocar como contrato de compra, e podem ser objetos da compra e venda mercantil, né? Moeda, valores mobiliários, as participações societárias, câmbio de moedas, ele faz parte, debêntures, que são, enfim, valores mobiliários. Nós não tratamos disso ainda porque faz parte lá das SAs. Então, além dos bens móveis e imóveis, os valores mobiliários também, né? Então, tudo isso daí faz parte do contrato mercantil, né? Quais são os elementos que tem que ter no contrato de compra e venda mercantil? Os mesmos elementos que tem que ter lá no contrato de compra e venda civil, de consumo. Qualquer contrato de compra e venda tem que ter 3 elementos, né? O objeto, a coisa, o preço e as condições. O dia que você sentar aqui e pedirem para você elaborar um contrato, doutor, faz um contrato de compra e venda para mim? Sim, eu faço. No mínimo, tem que ter 3 coisas. O que está sendo comprado e vendido, qual é o preço, né? Eu tenho que definir, descrever muito claramente esse objeto, essa coisa. Tenho que dizer exatamente qual é o preço. Se nós estamos no Brasil, o preço tem que ser em moeda nacional corrente. E as condições. Que condições? Aí é tudo. Condições de entrega, condições de pagamento, condições para o transporte, frete, né? Quem vai pagar o frete, quem está comprando, quem está vendendo. Então, eu posso colocar tudo isso no contrato de maneira esmiuçada. Na verdade, tudo que você vai falar no contrato, tudo, juros, atraso, inadimplência, tudo tem relação a essas 3 coisas, né? A esses 3 elementos: a coisa, o preço e as condições. Então, esses são os 3 elementos básicos que eu tenho que ter no contrato. Pessoal, são 8h23, agora nós iniciaríamos aqui a destrinchar os 3 elementos: a coisa, o preço e as condições, né? Eu não vou entrar aqui, não vou começar, né, porque é muita coisinha para a gente falar, apesar de que é bem rápido, mas o preço, principalmente, tem bastante coisa, as condições, a coisa até não é tão difícil, ela é bem simples. Mas eu vou deixar para tratarmos disso na semana que vem, na nossa próxima aula, ok? Todos responderam a chamada? Todo mundo respondeu? Tá, eu vou deixar um aviso, né, para vocês. Eu falei lá no começo da aula, vou repetir aqui agora. Entrou mais gente, né? Eu hoje acabei nem passando o link da aula para a Juliane, porque semana passada eu já disse para vocês que o link das aulas, eles são fixos desde a semana passada. Então, nós temos aula quarta e quinta. O link da quarta-feira, né, o link de ontem, é o mesmo link para a aula da semana que vem. Tá? Pode usar o mesmo. Você tem lá, usa o mesmo. O link da aula de hoje, quinta-feira, vai ser o mesmo link, o mesmo endereço para a aula da semana que vem também, e para todas as quintas-feiras, enquanto durar essa sistemática de aula, ok? Então, nós fixamos o endereço, não é a cada semana o endereço, né? Eu pus na agenda todas as minhas aulas, repliquei as aulas para as semanas seguintes, e ele gerou o mesmo link para todas as aulas. Tem diferença entre quarta e quinta-feira, ok? Então, não preciso mandar o link toda semana para lá.
E outra coisa, né? Sempre antes da aula, eu ponho no Ginera o dia da aula, né? E ponho também ali o endereço do link. Se você não lembra, perdeu, tá? Vai no Ginera, vai no dia da aula, hoje, dia 7, tem a aula no Ginera, tá lá, link para aula. Se você for nos slides da aula de hoje, não tem, acho que eu até pus o arquivo lá, mas é o mesmo da aula de ontem, né? Porque se vocês olharem, são 92 slides, eu não acabei não vendo se esse conjunto aqui é o completo, mas eu acredito que seja o conjunto completo de slides da disciplina de contratos. Então, tudo que a gente precisa de contratos já está nesses slides aqui, ok? Nós vamos usar até o fim da matéria. Dessa disciplina aqui, desse conteúdo. Ok? Então, liguem-se sempre no Ginera. O Ginera é o nosso ponto de encontro, é o nosso referencial, tá? Precisa de alguma coisa urgente, me procura no WhatsApp. O Ginera, a gente não fica com ele aberto o dia inteiro e a gente sabe que a notificação dele não chega. Quando vocês postam alguma pergunta lá, não chega para mim aqui, tá? Não chega na hora, eu tenho que entrar para ver, e muitas vezes até quando eu vejo a pergunta, já veio por WhatsApp, ou já dei a aula e a gente já passou, porque a notificação dele realmente é falha, ok? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Hoje tivemos um problema aí com o professor Luciano, ele marcou a aula no mesmo horário, mas enfim, acabou dando certo, né? Dividiu um pouco a turma. Eu vou editar esse vídeo, acho que hoje ainda, e já coloco lá no Ginera o vídeo da aula, para quem quiser, quem não assistiu, estava com o professor Luciano, poder assistir. Pessoal, se não temos dúvidas, seguir. Não deu tempo ainda, Vivian, não deu, mas eu quero ver se eu faço agora, tá? Eu sei do que você está falando. Eu quero ver se eu faço agora e passo para você daqui a pouco. Tá? Eu devo ter alguma coisa aqui, sim. Eu não tenho muito, tá? Eu lembro que sobre o teu tema, eu falei que eu já orientei uma coisa similar à tua para um outro aluno, e a gente pegou muito na biblioteca. Eu lembro até que eu fui com ele na biblioteca, ele não estava achando, a gente separou vários e vários livros. A biblioteca está abrindo, eu fiquei sabendo hoje também. Eu consultei até e avisar para você. Ela está abrindo lá num certo período. Tenho sim, eu passo para você depois, tá? Mas procura livros de direito civil, eu tenho algum material do Dr. Tartucci aqui sobre boa-fé no direito civil, mas a gente, eu dou uma orientada para você pegar alguns livros, tá? Vai ter que pegar livro de civil, livro de direito administrativo, para falar de bem público, e livro de constitucional também. Tá? Vai ter que pegar esses 3 segmentos de livro aí, ok? Pessoal, um beijo no coração de vocês, bom final de semana. Fiquem em casa, se puder, fiquem em casa. Se tiver que sair, use máscara, lava as mãos, usa o álcool em gel, usa o álcool líquido, se cuidem, tá? E voltamos na quarta-feira que vem. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração, fiquem com Deus aí. Até quarta-feira.